Salve, salve galera, Alexandre Ximenes aqui, terapeuta, palestrante. Estamos no Sextou com Terapia, pós-carnaval. Espero que você esteja bem, seja vivo e viva. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, ciúmes, tudo isso a gente vai bater um papo aqui com a grande... eu já gravei com os dois e você já percebeu que eu agarrei pela perna aqui para gravar, para gravar o terceiro. Primeiro, sejam bem-vindos mais uma vez, meus dois amigos. Doutora Leonardo, fala o sobrenome, pelo amor de Deus, que eu vou errar. Fala aí, doutora Leonardo. Leonardo Milanese. E grande Vinícius Lopes, também terapeuta. Então hoje vai ser um papo descontraído, fique aí que você vai gostar muito. E aí, pessoal, na opinião, vamos começar com o Vinícius. Na tua opinião, Vinícius, qual característica, o que é um relacionamento saudável? Tá, então acho que primeiro quero deixar claro aqui que nossa intenção não é ser exemplo de relacionamento saudável, porque nós temos os problemas, claro, assim como todo casal tem, mas... Põe problema nisso. Mas eu acho que é a partir daí, dessa verdade que a gente encontra aqui como seres humanos, que a gente consegue crescer. Então, o que é um relacionamento saudável para mim? Para mim, assim, eu acho que é quando você consegue estar bem com você e com o outro. Isso é relacionamento saudável para mim. E depois tem o que vai acontecer a partir disso, né? Mas para mim, esse é o principal. Você tem que estar bem, seu coração com você e com o outro. Então, é isso aí. Perfeito. Primeiro tem que ter o amor próprio, né? O amor próprio, você se amar. Porque a gente só doa aquilo que a gente tem. Mas então... um entendimento também que o amor próprio, ele é sempre algo que beneficia o outro. Então ele não é só próprio. O amor, porque muitas vezes a gente carrega essa ideia, né? Que legal. Como a pessoa até fala assim, nossa, eu tenho que priorizar a mim ou o outro, né? O amor que eu dou é para mim ou para o outro. Existe um ponto em que quando a gente se ama, a gente necessariamente tem que amar as pessoas que passaram na nossa vida, né? Não um amor que eu falo assim como uma dependência emocional, você pode até aprofundar nisso também. Legal, excelente, né? Excelente. Mas o amor próprio no sentido de que existe um lugar em nós que a gente ama não só nós, mas as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Então... Você me falou, me saltou aqui uma passagem bíblica. Ame ao próximo como ama a si mesmo. E ama a Deus acima de todas as coisas. Eu tô falando de espiritualidade. Sim. Então saltou isso, né? Porque o amor próprio, se a gente pegar a raiz da palavra mesmo, pela psicanálise, por exemplo, que é o gasto de energia psíquica em você. Então eu entendo que o gasto de energia psíquica em mim é o próprio narcisismo. Então eu fiz um vídeo certa vez, né, que eu falei, uma história já pra gente começar aqui a rir, eu falei, eu sou narcisista e você também, porque todo mundo gasta energia psíquica, não transtorno narcísico. Veio uma mulher muito educada, ela só faltou me bater no Instagram, né, escrevendo embaixo. Eu falei, bem, no meu jardim, eu não gosto de deixar espinho. Eu peguei simplesmente... bloqueei para não ficar debatendo, porque existe um grande livro também, né, A Cultura do Narcisismo, que é do Christopher Lasch, que ele descreve isso, que todos nós temos. Sexta-feira, por exemplo. Na sexta-feira, hoje, sextou. Desligo o telefone e o Alex só responde na segunda, porque o Alex descansando para estar bem segunda-feira. Então, querendo ou não, todos somos narcisistas, um ótimo tema também. E eu acho fantástico o que você falou, Vini, porque... eu me vejo através do meu olhar, mas através do olhar do próximo também, através do olhar do outro. Mas eu quero ouvir agora a Léo, entendeu? Porque é ela que vai falar agora. E aí, Léo, na tua visão, como que é essa questão do relacionamento? Como você enxerga? Como que é ter um relacionamento saudável para você? Sim. Existem muitos conceitos de relacionamento saudável. Na minha opinião, relacionamento saudável é aquele que a gente olha para o outro e, além desse amor próprio que o Vinícius falou, é aquele que a gente pode ser quem a gente é. A gente tem a liberdade para ser quem a gente é na nossa essência, né? Porque muitas vezes a gente vê muito nos casais querendo agradar demais o outro, ou vestindo uma máscara, ou se colocando num papel que ele não é. E isso faz com que as relações não sejam só saudáveis, mas que não sejam duradouras, que criem muitos conflitos depois, posteriormente, né?
A gente precisa ser quem a gente é, independente de com quem a gente tá. Perfeito. Você já começou bem, Léo. Porque assim, a gente vê muito isso, né? Sim. A pessoa cria uma máscara para conquistar a outra, Sim. que uma hora aquela máscara vai cair. É. E com o problema é quando a máscara cai, né, Vini? Aí vem os conflitos, né? E o problema é que quando ela tá com a máscara, ela nunca vai se sentir amada de verdade. Porque o amor nunca é pra ela, é pra quem ela finge ser. Perfeito. Então, ela nunca vai se sentir preenchida. E ela vai querer sempre mais lá fora, né? E não vai conseguir, porque se a gente não é de verdade, então a Léo falou algo que eu acho também muito importante, né? Essa conquista de você, e é desafiador, né? A gente aprende isso, né? O tempo todo, né? A gente está aprendendo sobre isso. Eu acho que também essa compreensão, olhar a relação e o amor, não como uma coisa pronta, né? Mas uma coisa que a gente constrói e vai aprendendo. Né? E é muito interessante a gente entender isso, né? Que a gente não chega assim, nossa, tô pronto para uma relação. Você não está pronto para a relação. Você vai para a relação e vai aprendendo com aquela pessoa que tem suas diferenças, né? E o que move isso tudo é o amor, né? Então essa compreensão do amor como uma coisa assim construtiva assim também, né? Bem bonita. Não, sensacional, fantástico. Me veio... Pode contar. me veio que quando eu conheci o Vinícius, a primeira viagem que a gente fez, né? Geralmente essa questão da máscara a gente coloca muito quando a gente conhece. Pô, quero agradar, quero fazer não sei o quê, né? Enfim, a gente foi fazer uma primeira viagem, falei, pô, mas será que vai dar certo? Eu gosto de sair, dançar, tomar um vinho, esse menino só medita. Pensei, era o que eu sabia sobre ele até então, né? É um monge. Eu falei, bom, sei lá, vou levar minhas garrafas de vinho comigo, mas vou levar umas caixas de incenso também. Foi assim mesmo. Mas você não utilizava, né? Porque já não, utilizava. na época eu meditava, mas não tinha tanta prática com incenso. Mas conheci ele nesses trabalhos. Se for chato, não der certo, esse menino não bater, pelo menos fica lá meditando, né? E levei uma caixa de incenso. Mas no final a gente conciliou. Teve o vinho, teve o incenso. Então, assim, essas diferenças usaram que com os o dois, tempo... usaram o vinho e o incenso. Então, às vezes a gente se pega muito nesse contexto, né? De querer agradar, de ser algo que o outro é. Então, eu podia ter pensado em, não, só vou levar incenso, só vou levar não sei o que ele gosta. Mas eu levei também o que eu gostava. Então, é importante a gente fazer o outro compreender que o nosso modelo de mundo é diferente do outro, né? E não querer ficar vivendo aquilo que é para ele para agradar, porque o que não é real não é duradouro. E em pouco tempo isso vai ser desconstruído, né? E tem uma coisa, né, que é interessante também, porque a gente... tem uma coisa que às vezes a gente fala assim, eu vou viver as minhas coisas ou a coisa do outro. Mas tem um ponto na relação também que a gente descobre algo que é do outro, mas que a gente gosta também, né? Então, por exemplo, a Léo, ela tem principalmente quando eu conheci, né? Agora parece que as coisas estão mudando. Mas vai entrando no equilíbrio com o tempo, né? Vai equilibrando. Mas assim, ela sempre foi uma pessoa assim mais para fora, extrovertida, enérgica. Assim, enérgica. E era uma coisa que eu gostava, assim, também, né? Ainda gosto, né? Então, assim, e aprendi um pouco mais, né? Entrar um pouco nessa energia também, assim como ela foi aprendendo a entrar nesse lado da introspecção. Mas aí, assim, é importante a gente entender que não é uma coisa assim, você não está fazendo para agradar, você tem um lado nosso que faz porque, poxa, eu quero viver isso também, né? Quero ver como que é isso também, né? Se completando, né? E é muito interessante, né, que vocês falaram, porque, assim, a Léo era mais extrovertida e o Vinícius mais introvertido. E vocês, com muito tempo, né, com muitos erros, como todo mundo comete, vocês também foram se adequando. E é interessante o que você falou, né? Porque algo que a Léo não gostava muito, talvez, antes, algo que você também não se adequou e continua se adequando. Lembrando aqui que ninguém é perfeito, tá, gente? E assim, na minha visão, que eu vejo muito em relacionamentos que não dão certo quando começam. Vamos falar aqui, eu dou um exemplo que eu dei dentro do treinamento muito prático de entender. Você olha para uma pessoa, Vini, eu olho pro Vini, eu não consigo enxergar ele mais. Ele tá no lado. O que é saudável? Saudável é aqui, cara. Ó, o relacionamento tá aqui no meio e aqui é a Léo fazendo as coisas que ela gosta. Aqui é a Léo, aqui é o Vini. No começo. No casamento,
hora ou outra, vai virar. Agora, isso aqui, o problema é quando você olha para uma semana de namoro, estou apaixonada, apaixonado. Aí você não consegue ver quem é quem. Sim. Aí se torna algo que não é saudável, que não é durável, cara. Que vai. É algo até que pode tornar-se, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né? Um relacionamento ciumento, uma dependência emocional, que realmente é algo que muito destrutivo nos relacionamentos hoje. E a gente até iniciou falando um pouco disso, assim, é preciso a gente também compreender, né, o que é o amor de verdade, porque muitas vezes a gente confunde o Perfeito. amor com apego. Né? Sim, fala teoria assim, do nossa, apego, né? eu te amo muito, porque, nossa, porque eu quero que você aqui comigo porque eu te amo muito. Não, calma. Você tá apegado à pessoa, então não consigo viver. Tá apaixonado, é não, dopamina, né? Eu não consigo viver. Essa é a fase do perigo, né? Eu não consigo viver sem você. E se a gente olhar bem, não é verdade isso, a pessoa consegue. Mas é lógico que a gente passa por esses movimentos, a paixão é um movimento que a gente pode passar na relação. Mas quanto mais consciência a gente tiver desse processo, mais a gente consegue atravessar isso de uma forma saudável, né, na relação. Aquele famoso, encontrei o amor da minha vida. Calma, minha filha, é paixão, dopamina, é tesão mesmo, entendeu? Então, respira o cara também, respira o bebê. Enquanto você não entrar na vida da pessoa, não, assim, você não ter aquele contato com aquilo que você chama de qualidade, ou ponto fraco, defeito, quando você não corrigir com isso, você não tem como entender, cara. Não tem como perceber. Eu acho que a Léo falou é muito importante. E o que você falou também, Vinícius. Mas para que isso possa conectar, mesmo com as diferenças, eu acho que tem eu posso, isso é no meu ponto de vista, tá? Eu acredito que os valores, eles precisam estar conectados. Sim. Porque se os valores estiverem conectados, a coisa vai prosseguir. Ah, tá dando errado, o casal procura terapeuta, você vai ver o que é, se tá no apego, se tá no trauma, se tá na dependência, você vai correr atrás para resolver. Agora, se o valor não bate, eu já vejo uma complexidade muito grande aí, cara. Porque o valor nos move, né? Se torna muito incompatível, entendeu? Porque tudo bem, você meditava, mas a Léo era uma pessoa que já buscava uma espiritualidade. Então vocês foram se aproximando. Agora, valores diferentes, eu acho muito complicado, pelo menos na minha opinião. Isso que você fala dos valores é muito importante, né, Alex? Porque uma das coisas que eu acho que é mais importantes no tema amor é a gente aceitar o outro como ele é. Sim. E a gente... Não é fácil. Foi por isso que eu lembrei isso aí. Não é fácil, porque eu e Vinícius, nós tivemos vários conflitos, até entender o modelo de mundo um do outro, porque, de fato, nós somos mesmo muito diferentes. Hoje a gente convive muito bem com isso. Mas o que acontece muito nas relações é que a gente quer mudar o outro. Eu tô com ele, eu gosto dele, mas ele faz isso que me incomoda. Ou então, ele tá fazendo isso, vai lá e questiona com a amiga, tá sempre falando mal da pessoa. Né? Então, como que é isso? A pessoa ela quer alguém que seja o que ela é, o que ela gostaria, ou gosta da pessoa do jeito que ele é, porque a gente não vai mudar ninguém, ele vai ser o que ele é. E quando a gente se relaciona, a gente faz um triângulo, né? Antes era ele, ele, e tem um terceiro espaço, que é o terceiro espaço, é o nós. Então, depois que a gente traça esse triângulo do nós, existe um terceiro espaço que, mesmo fundido, a gente precisa de ter nessas coisas, essa questão da liberdade, da aceitação, para que a gente fique ali na ponta do nós, senão a gente fica sempre na individualidade mesmo. Você está falando, eu lembrei de algo engraçado aqui, porque assim, me veio um insight engraçado, cara. Porque assim, a gente cai numa paranoia, na verdade, de querer que o outro seja como eu sou. Isso. Cara, eu não suportaria dois Alex, pelo amor. Vamos pensar aqui, eu não suportaria dois Vinícius, pensa bem, numa casa, nossa, dois Alex. Não tem como, você entende? Você tá compreendendo aqui como que é engraçado? Não, a pessoa tem que ter o mesmo gosto da série. E na verdade, tem um grande, assim, eu lembrei de Lacan, agora ele fala algo muito lindo, cara, muito profundo. Ele fala que os opostos, eles podem se construir e aprender um com o outro. Resumindo, para a galera entender, né? Ele vai profundo, né? Que ele fala que os opostos normalmente se atraem, Freud falou, ele vai e completa. Ele fala, os opostos podem se construir, mas também se destruir. Porque se eu quiser mudar, por exemplo, numa amizade que seja, não estou falando nem no relacionamento, sou Vinícius.
eu quero que a Léo seja como eu, introspectivo, meditar. Imagina, é conflito atrás de conflito. É muito confronto, né? Então, assim, me lembrou, eu achei engraçado, foi, a gente entra numa paranoia, às vezes, num diálogo interno, que a gente nem para pensar naquilo que a gente está querendo fazer com o outro, né? Sim. O atrair ou não vai depender da aceitação, né? Os opostos se atraem ou se destroem, é o processo de aceitação ou não. E entender também, tipo assim, o que é esse se destruir, né? Sim. O que é se destruir na relação? E também, eu acho que um ponto muito importante é o que a Léo falou, essa questão assim, da liberdade. Porque às vezes as pessoas entendem a liberdade na relação como se fosse polêmico. Assim, por exemplo, assim, como eu vou dar liberdade para o outro? Qual é o primeiro pensamento que vem? Se eu vou dar liberdade para o outro, o que vai acontecer? Relacionar com outras pessoas. É a primeira coisa que se eu dar liberdade para aquela pessoa, ela vai se relacionar com o outro. As pessoas confundem liberdade com relacionamento aberto. Né? Isso. Então, como que eu vou dar liberdade? Aí a pergunta que a gente precisa fazer é: você verdadeiramente controla o outro? Verdadeiramente controla? Não. Ninguém é capaz de controlar ninguém. Você finge que controla, só que o outro finge que é controlado também. Sim. Então, essa liberdade é só um reconhecimento de uma verdade que existe, que ela conecta com o seu amor pela aquela pessoa. Por quê? É uma forma de você amar quem ela verdadeiramente é. Porque você vai amar quem ela realmente é. E se ela um dia for fazer alguma coisa, ela vai fazer, você sabe, achando que controla ou não. Né? Só que do outro jeito, existe ali uma... Primeiro, você vai passar por menos estresse, né? Que você não vai ficar lá, tem que controlar alguém. Mas também você vai ter a possibilidade de viver um outro tipo de relação com a pessoa, que é uma conexão que você não precisa a conexão acontecer, você não precisa controlar a relação para a conexão acontecer. Né? Então, eu acho que isso é muito bonito também quando acontece. O controle é outra neura, né? Eu sempre falo, eu falei sobre a neurociência do ciúme do treinamento e eu falei, cara, olha só, você está fazendo mal para você mesmo. Você pode vigiar a pessoa 10, 23 horas por dia. Se ela quiser te trair, com 1 hora ela te trai, cara. Então, assim, você está fazendo mal para você em qualquer lugar. Então, assim, é mais sobre ela do que sobre você. Então, assim, dentro do apego, né? Se o apego estiver desorganizado, ansioso, não for seguro, ela acaba que transforma aquela dependência e joga, né, a dependência para uma pessoa que, infelizmente, vai ali sofrer. Mas eu queria que esse programa fosse mais leve. Léo, contei uma história aí, negócio de buquê de flor. Pode contar esse treino? Pode. Você falou que queria que fosse mais leve. Ele pega logo as histórias. Tem uma história aí. A gente estava falando sobre ciúmes, né? Assim, um dia eu estava me perguntando, eu falei, gente, e a gente... A gente pergunta em que momento o outro sente ciúme e às vezes associa o ciúme como uma forma de... É uma prova de amor. Pô, a pessoa não sente ciúme de mim, ele não gosta de mim. Um belo dia eu recebi um buquê de rosas na minha casa. No final do dia, deixaram lá na portaria para mim. E eu mandei uma mensagem feliz assim pro Vini. Meu bem, obrigado por você ter deixado rosas para mim e tal. Ele... Mas... Opa! Não fui eu que deixei esse buquê. Sério mesmo? Tem alguma coisa? Opa! E ele sabe que eu amo rosas, né? E eu falei assim, bom, não sei, tava quase no final do dia do trabalho, vamos saber o que é quando eu chegar em casa. Cheguei em casa, um buquê muito bonito, flores amarelas diferentes e tal, um cartãozinho de um colega de trabalho. E aí eu mandei pro Vinícius, falei, olha, é fulano que me mandou e tal. E o Vinícius não respondeu nada. Aí eu falei, uai, gente. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Será que ele tá muito bravo? E não falou nada, não comentou, não perguntou quem era, se tinha alguma coisa, nem nada. Eu falei, esse cara não deve gostar de mim, não. Tô recebendo um buquê de rosas aqui, ele não fala nada, nem pergunta quem foi que mandou. Desse jeito. Aí você quer matar a pessoa de raiva, né? Enfim, não perguntou isso não, mas foi quase.
O silêncio falou mais que isso. Depois passou um dia, passou 2, e aí a gente voltou meio no assunto. Ele chegava lá em casa, aquelas rosas amarelas, bonitas, ele olhava pra ela e não falava nada. Eu falava, gente, não é possível, essa pessoa não vai falar, a Rosa vai morrer, ele não vai perguntar quem foi da Rosa. Você deixou lá pra ver se ele falava. Vamos ver se o Vinícius fala alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí, algum dia, a gente conversando, uns 2, 3 dias depois, ele perguntou pra mim quem tinha enviado e tudo. Eu falei, nossa, que estranho, né? Assim, comportamento. Eu julguei o comportamento. E ele provavelmente julgou o meu. Falou, poxa, a menina tá recebendo rosas, né? Não sei o que passou na cabeça dele. Mas a gente traz esse exemplo, eu trago esse exemplo porque é uma coisa que destrói muitas relações, quando a gente não tem confiança no outro, quando a gente não tem liberdade para falar sobre as coisas. E por mais que eu e o Vinícius, a gente tenha inúmeros desafios na nossa relação, a gente tem muita liberdade para falar a verdade. E é essa verdade que conecta. Eu contei quem era, e depois, 2, 3 dias depois, ele foi falar, e eu compreendi melhor, que eu achava assim, poxa, estranho, né? A pessoa, tô recebendo um buquê de rosas. Eu me imaginaria logo que ele tá saindo com uma mulher. Eu ia querer saber quem é, telefone, endereço, quem é a pessoa. E ele não perguntou nada. Então, assim, que é o oposto. Como cada pessoa se manifesta na relação, como é a reação de cada um diante de cada situação, e o que faz ficar e o que não faz. Isso poderia ter sido um motivo de briga, né? De qualquer conflito entre a gente, assim, criou uma coisa meio assim, mas... Quando a gente olha as coisas assim de uma forma... Diegão, queria um conflito aqui, eu acho. Viu? Quando a gente olha assim de uma forma mais superficial, é provável que, tipo assim, a gente entra na energia ali do negócio e vive um conflito na relação. Né? E isso pode acontecer com a gente, embora não aconteceu, mas pode acontecer com outras coisas. Mas é importante a gente entender, quando a gente vai olhando a fundo, né, os elementos que estão ali, sabe, o que se passa dentro de cada um, a gente vai ver, cara, tá tudo no seu lugar, eu não tenho muito o que fazer. Né? Só posso perguntar o seguinte, e aí, você quer continuar comigo? Né? É o que cabe a mim, porque de verdade o que eu vou fazer? Né? O que cabe a mim fazer? Ele não pode mais te dar rosa, porque eu tô com medo, porque ela tem interesse. Então, assim, grande parte dessa motivação de ciúme, ele vem do medo. Sim. Né? Um medo de perder a pessoa. Né? Mas quando a gente entende que a gente, de verdade, nunca tem o outro, ter como um objeto, que a gente nunca tem, né? Então o medo, ele não deveria nem existir. O medo, ele vem da sensação porque você possui. Aquilo é meu. Então, aí eu tenho medo de perder. Quando você entende, cara, na verdade não tenho. Eu tô tendo a oportunidade de viver uma vida com uma pessoa que está escolhendo pela vontade dela, não é eu que estou impondo, tá comigo. E, tipo assim, isso que faz a relação ser bonita. Porque se não for isso, pô, imagina, você vai falar, cara, tô numa relação muito bacana. Mas ela tá comigo e eu tô fazendo algumas coisas para ela continuar comigo. Então não é porque ela quer? Então qual o valor disso? Né? Então, tipo assim, se eu sei que é porque ela quer, né? Então... Então, quando a gente fala dessas questões, né, de ciúmes, na minha relação com o Vini é uma coisa muito interessante, inclusive uma relação para mim diferente, por a gente gostar de coisas muito diferentes, que se conectam muitas vezes, mas tem situações que às vezes eu quero sair com alguns amigos, ir para algum lugar que às vezes não é tanto aquilo que ele gosta, eu vou sozinha, né? E às vezes a gente chega num lugar e existem muitos julgamentos dos outros. Você tá namorando e você tá aqui sozinha? Mas que namoro é esse? Seu namorado não cuida de você? E pra ele tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. As pessoas de fora enxergam isso como algo, você tem que andar junto, tem que estar junto o tempo todo, tem que fazer, às vezes o outro não gosta. Então é aí que a gente entra no processo da liberdade do outro, liberdade sem perder o respeito, né? E isso, pelo contrário, nos conecta ainda mais como casal, porque eu não preciso deixar de fazer o que eu gosto para estar numa relação, desde que haja o respeito, né? E existe essas questões que a gente vê muito. Para mim, às vezes que eu saí sem ele, foram muitos comentários que são desagradáveis, que as pessoas, elas têm essa ótica de olhar a relação como um cadeado, os dois têm que estar junto o tempo todo, né? 24 horas. E outra, vocês combinaram, vocês conversaram, então tá acertado entre vocês, com respeito, com liberdade, com proteção. Tenho certeza que o Vinícius faz isso também, a Léo também. Então, assim, é tudo como a gente fala, é tudo combinado, tudo conversado, né? Porque hoje, né, a gente, pra tudo, né, as pessoas têm uma tal de uma... eu vou dar uma regra geral de vida para todo mundo, né? Existe uma regra, um tal, não. Eu gosto de falar que as pessoas gostam de dar receita para bolo para a vida dos outros. E receita para bolo é para um bolo, não é para todos os bolos. Sim.
Não é porque deu certo para você que vai dar certo para o outro. Tem coisas que são universais? Tem, beleza, mas, cara, receita para bolo, para a vida dos outros, né? Como diz, o pimenta nos olhos dos outros é facinho, né? Então, assim, eu vejo muita gente... não, vou dar conselho, é na internet também, receita para bolo, para um casamento, assim. E às vezes, cara, pro relacionamento de uma pessoa não é aquilo, vai ser outra coisa. Então, assim, a gente tem que respeitar também aquilo que cada um tem combinado e tem como valor e tem como aquilo que eles querem também, entendeu? Sim. E mesmo se o valor for diferente do nosso, e mesmo se for igual. Mas aí, cara, que fico feliz aí, gostei da história das flores. Com certeza o Vini ficou olhando. Depois dessa eu dei umas flores pra ele. Logo em seguida eu ganhei flores dele, olha tá só. Vendo? Ó, como mudou. Como, olha ganhei uma motivação. Vamos com motivo pra ação. Então, antes, queria agradecer a nossa patrocinadora, Balitas, Boa Barata e Balitas, grande parceira, patrocinadora, sempre acreditando nesse projeto que tem sempre o propósito de levar uma mensagem de paz para você, para o seu coração. E hoje, mais engraçado, é claro, mas falando algo que é sério também. Estamos falando de independência, de relacionamento. Balitas fica em Maruípe, ao lado do SESI, você pode ir lá, você encontra só roupa de primeira qualidade, seja da mais barata, mais cara, procura lá. As atendentes são sensacionais, extraordinárias e muito obrigado mais uma vez. Então, Vini, fala aí, que tem alguma história da Léo que você queria contar, queria expor? Meu Deus. Deixa eu pensar aqui, agora é minha chance, né? Agora já não, deu uma chance para um. Tempo esgotado do programa? Quase. Tem chance, tem um tempinho ainda. Deixa eu pensar aqui. Não, mas eu não tenho, assim, agora. Não tenho, assim, eu acho que o que eu tenho para dizer, assim, a gente está sempre aprendendo, né, um com o outro, entende? E, pelo menos, assim, na relação, o que vem fazendo sentido para mim, não sei se para Léo é assim também, é uma questão, assim, sobre a verdade, sobre a liberdade. E a partir disso, coisas muito bonitas, assim, se constroem, né? Outras coisas se constroem, porque até, por exemplo, assim, a gente estava conversando, né, casamento, né, sobre o significado de casamento. E às vezes as pessoas se prendem tanto a isso, a rótulos, casamento, a não sei o quê. Tá, mas você tá podendo ser você de verdade na sua relação? Como é que é a relação? É só casar por casar, né? Porque tem muito essa coisa, né, do casar por casar. E o casamento, ele é uma coisa muito bonita também. Mas eu acho que muitas vezes a gente perde o significado do que é. Então, assim, e é isso, é um aprendizado constante, né? Na relação, eu acho que é onde a gente consegue ver também as nossas maiores fragilidades, né? Assim, onde eu consigo ver aonde está o meu ego na relação, né? Onde a Léo também vai ver. E aí tem um movimento na relação que eu acho que é muito importante, que a gente inevitavelmente vai fazendo, né? Quando a gente está no caminho de crescimento. Que é quando você vê aquilo lá que tem relação com você, que está acontecendo na relação, você leva isso para o seu caminho de crescimento, para o seu trabalho terapêutico, e depois você volta melhor um pouquinho para a relação. Então, acho que é essa dança constante, assim, né? Não sei, mas não me veio ainda nenhum caso assim dela, não. Que bom, né? Se você tiver alguma sugestão, você me lembre. Acho que as pessoas têm que ficar muito atentas, né? Às vezes eu vejo muito em clínica, né? Dependência emocional, a pessoa depende da outra para ser feliz, joga toda a esperança na outra para ser feliz, né? E que se tem um dependente, tem um codependente também. O codependente ele precisa de um dependente, né? Precisa de alguém para ele controlar. Então todas essas coisas elas são tratadas em terapia, né? E você pode aqui contratar todos aqui que pode, eu atendo bastante também pessoas que passam por essa fase, por essas fases e relacionamento, né? Hoje a gente vive, segundo o Bauman, né, uma fase de relacionamentos líquidos, né? Que é muito interessante esse livro, até indico para você que se relaciona, mas tem algo que dentro da CNV eu achei muito interessante quando eu estava conversando com o Paulinho, Paulo é irmão do Vinícius, tá, gente?
a gente falando, né, sobre liberdade, limite e proteção. E limite, não é limite assim, você não vai... Não é limite assim, limite para você proteger a pessoa mesmo, para você... não, combinou isso, tudo bem, né? E tá tudo certo, não tem... Achei muito interessante essa tríade, e quando eu vi essa tríade, junto com a formação da CNV, isso mudou muito a minha percepção nos meus relacionamentos. Seja qual, assim, tanto profissional, pessoal, familiar, porque eu lembro de um caso engraçado agora que minha mãe chegou assim, meu filho, ela ficou uma semana, você precisa dar conselho para essa pessoa. Você precisa dar conselho para essa pessoa. Eu falei, mãe, primeiro, eu sou terapeuta, eu não dou conselho. Primeiro ponto. E se a minha opinião fosse importante, a pessoa perguntaria. Então, assim, cara, eu acho que a gente, se você se enxergar como dependente, uma pessoa assim que não consegue ficar feliz com você mesmo, não consegue ter aquele momento teu, ou precisa de alguém para você estar manipulando, ou até um transtorno narcísico, pô, busca ajuda, cara. Busca ajuda porque a vida pode ser mais leve. A gente está saindo de um carnaval aí, nessa data. A gente está conversando com um casal aqui que tinha todas as diferenças para dar errado, mas está aqui na minha frente com todos os problemas, tá? Que ninguém é certinho nem errado, mas que eu vi crescendo, inclusive, né? Desde a formação do Márcio, se formando ali e crescendo e dando certo, né? E estão aqui na minha frente agora. Então, eu tô muito feliz, cara, de ter vocês dois aqui. E se vocês quiserem dar alguma contribuição, se você pudesse, por exemplo, Léo, Vinícius, falar algo pro nosso público, assim, aquilo que pode transformar ou falar, ou uma dica, que seja, aquilo que você deseja falar, o que seria, cara? Bom, eu vou falar algo que fez muito sentido para mim, né? Eu compartilho isso com a Léo também, na minha forma de me relacionar. E teve um momento assim que na minha vida foi uma virada de chave na minha forma de relacionar, porque a minha relação era algo assim que tinha uma dependência emocional, não que não tenha, né, que não possa ter também, mas com certeza foi uma grande virada de chave assim na minha forma de relacionar, e se tem hoje é bem menos do que tinha antes. Então tinha dependência emocional, ciúmes, e eu vivia uma relação que era, por um lado, muito bom, mas era muito difícil. Tinha alguns atritos que vinham dessas questões e eu não entendia o porquê, e a gente também nem conseguia se separar. E aí, mergulhando num trabalho, que foi aquele que eu falei com você, um retiro de 15 dias que eu fiz com as práticas que eu utilizo, que eu ofereço nos meus trabalhos também, uma coisa ficou clara assim, para mim. Se a gente não for verdadeiro com a gente mesmo, a gente vai viver uma fantasia na relação e a gente nunca vai estar satisfeito. E aí eu lembro quando eu voltei, né, sou muito grato a essa pessoa também, assim, por tudo que a gente viveu, pelos aprendizados. E aí eu fui verdadeiro. E não foi verdadeiro assim, tipo, nossa, tô fazendo isso pra gente continuar ou pra separar, não. Só me preocupava com isso. Eu preciso ser verdadeiro comigo e tá bem comigo. O resto vai acontecer. E foi assim. E depois tive outro relacionamento. E a partir disso, depois, né, agora encontrei com a Léo. E isso para mim é o que tem sido feito mais sentido. Né? A partir do momento que você consegue ir de encontro com essa verdade, que não é a verdade assim, aqui eu não falo assim da minha verdade contra, sabe? É uma verdade que nos conecta como seres humanos. Né? É uma verdade não tipo... de falar o que eu penso assim sobre o outro, mas falar de repente o que eu penso e as minhas dificuldades, né? Esse tipo de verdade. E a partir disso é o que eu vejo que faz sentido para construir uma boa relação. Porque se você não está bem com você, né? Como é que você pode ficar duas pessoas boas juntas, né? Se uma não está bem, né? Então isso é uma conta de matemática, né? Se você quer uma relação boa de dois, os dois têm que estar bem. E que você tem que começar por você. Né? Você bem, o outro bem, aí fica duas pessoas bem. Né? Perfeito. E você, Léo? Bom, o Vinícius já falou muitas Se você coisas. quiser falar, né? Claro. Sim. Compartilha um pouco do que ele fala. A gente conversa muito sobre essas questões de relacionamento. Mas eu acho que o que me toca muito hoje para falar é que eu fui traída na véspera do meu casamento morando com uma pessoa. Então, qual é a mensagem disso? Não adianta você ter acesso ao celular,
querer saber onde o outro vai, liberar ou não para ir na festa sozinho, né? Então, a pessoa que ela quer fazer, ela vai fazer independente, não é a ver com você, né? É a ver com a pessoa, como você falou. Então, para mim, eu acho que quem sou eu para falar sobre relações, né? Relacionamentos saudáveis. O meu modelo de mundo, a relação saudável é uma relação onde você aceita o outro como ele é, independente das diferenças, porque é isso que vai construir uma relação a longo prazo, que você preze pela sua liberdade e, principalmente, que você se conecte, se mantenha, né, conectado com os seus valores. Que as diferenças, elas podem, sim, às vezes, em algum momento afastar, mas se os valores forem diferentes, aí, realmente, eu acho que pode ser uma coisa, talvez, né, impossível de acontecer. Perfeito. A longo prazo. Vini, se alguém quiser te encontrar, fala seu endereço aqui de novo, só para não constar aí, seu endereço. Então, se alguém quer te encontrar, não. Desculpa, Léo. Se alguém quer te contratar, pelo amor de Deus, vou apanhar hoje. Se alguém quiser te contratar, quiser ir no retiro, o que vai acontecer no dia? Então, vai ter um retiro dia 25 a dia 28 de abril. É um trabalho bem profundo que a gente, sabe, entra em contato com a gente mesmo, libera esses bloqueios emocionais que faz a gente ter essa postura de controlar o tempo todo, não só as relações, né? A gente quer controlar tudo à nossa volta por conta para não sentir aquilo que de repente está dentro da gente. E quando a gente resolve isso, fica mais fácil. Então, retiro dia 25 a dia 28 de abril. Siga meu Instagram, viniciusc.lopes, que lá eu divulgo meus trabalhos melhor. Sensacional. E, doutora Léo, se alguém quiser te contratar, né? Vigie aqui naquilo que eu ia falar para não me complicar. Te contratar, conhecer seu trabalho. Fazer uma consulta, falar uma consulta, marcar. Como que faz? Pode procurar pelo Instagram DRA Leonarda Milanese. E que juntos a gente consiga aí soltar o controle sem perder o controle, né? Perfeito, sensacional. Se você quiser participar da minha mentoria, do meu treinamento, é toda terça-feira às 19h30. O Hibernação acontece para homens e mulheres, falamos de tudo ali, assuntos de autoconhecimento, levo pessoas. Já convidei o Vini para ir lá falar, Léo também, vou convidar. A gente tem uma comunidade ali que a gente busca crescer com muito conhecimento, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas se você quiser me contratar também como terapeuta, tá aqui meu endereço, o Diegão vai colocar aqui. E caso eu tô solteiro, se você quiser mandar mensagem no direct, brincadeira, pelo amor de Deus, também. Não manda no direct, o endereço tá aqui, é profissional, pelo amor de Deus. Pessoal, obrigado, Vini. Obrigado, Léo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Diegão, por estar aqui com a gente até essa hora aí. Um abraço, Elisângela. Não bata na gente, por favor. Obrigado, Loja Balitas. Então, um abraço. Curte, comente e compartilhe. Eu sei que foi um episódio que teve muito conteúdo, mas também foi engraçado. É uma marca nossa, é um valor nossa, alegria. Então, curte, comenta, compartilha. E até a próxima sexta-feira, meio-dia, no Sextou, com muita terapia.